Thalita, vamos esperar até umas 2h05 para começar? Combinado, até 12h05. É isso? Tá. Isso. Regis, você quer falar primeiro? Regis. Posso falar primeiro? Pode Pode, ser? claro. Então tá. Então Thalita, o Regis, depois eu, tá? Combinado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Armando, podemos começar? Eu creio sim. Aí, para o pessoal do tribunal, acho que vai entrar no 40 e poucas pessoas, né? Isso. Se for o caso, as pessoas vão entrando em seguida, né? Ok. Vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live webinar na Previcon, em parceria, com o Tribunal de Contas do Estado. O tema de hoje nós vamos falar sobre a Previdência Complementar para o servidor público, a migração para o regime, para o RPC e os impactos dela na vida do servidor. Conosco aqui estão presentes o doutor Armando Belo, que é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, diretor-presidente da Previcon MG, que é a Fundação Previdência Complementar do Servidor do Estado de Minas, diretor titular da ABRAP, Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar, presidente do Conselho Deliberativo da OAB-Prev de Minas Gerais, e profissional certificado pelo ICSS, Instituto de Certificações dos Profissionais de Seguridade Social. Presente também o doutor Regis Moisés dos Santos, especialista em Previdência Social do Rio Previdência, advogado formado pela UERJ, pós-graduação em Direito Previdenciário pela UGF e BPC, membro do Conselho Nacional dos Dirigentes de RPPS, CONAPREV, de 2016 a 2018, certificação CPA 10 e certificação CGRPPS,
e atual assessor especial para assuntos previdenciários, exercendo a função de chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Solicitamos a todos que mantenham os microfones desligados e utilizem o chat para perguntas. Doutor Regis, pode começar. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Thalita, obrigado, Armando, obrigado aí pela oportunidade de estar falando um pouco sobre essa nova norma, né? Essa nova lei complementar aí, que trouxe essa novidade que é o benefício especial. Tá? Eu sempre, né, começo falando que isso daí está sendo uma inovação, já, né, são poucos estados, poucos entes que têm, né, ou que fizeram, ou que aprovaram uma lei a respeito. Realmente, então, somente a União e o Rio Grande do Sul, que já tem uma lei aprovada. Nós procuramos aqui seguir o modelo da União. Tá? O do Rio Grande do Sul é um pouco diferente. Tá? O Rio Grande do Sul, por exemplo, o benefício especial, ele tem um prazo, acho que são de 20 anos, então tem um prazo de duração aí. Da União já tinha vitalício, que a gente considera, então nós seguimos o modelo da União. E estamos aí tentando esclarecer dúvidas, né? Tem todos sabem que a lei sempre deixa interpretações, então, para a gente tirar dúvidas, porque isso acho que sempre eu ou o Armando, quando a gente começa a falar em qualquer live a respeito do benefício especial, a gente sempre traz essa importância, porque isso vai ser uma decisão em termos de carreira, em termos da vida funcional do servidor, uma das maiores ou mais importante decisão que o servidor vai tomar, tanto dele migrar ou quanto dele decidir não migrar. Então, vai ser uma grande decisão, uma decisão muito importante para a vida funcional do servidor, se migra ou não migra, se vai receber o benefício especial ou não. Então, estamos aqui, já me coloco à disposição, se continuarem as dúvidas, se tiverem mais dúvidas, ou o que puder ajudar, à disposição para poder estarmos falando. É claro que nós não sabemos todas as respostas, mas nós vamos procurar dirimir, né, ou achar essas respostas para poder ficar mais claro e, assim, o servidor ele ter todos os estudos, as considerações, para ele tomar uma melhor decisão. Tá? Eu trouxe aqui uma apresentação, vou colocar. Thalita, me dá uma ajuda de quando estiver aparecendo, por favor. Claro. Agora sim, pronto. Tá? Então, aqui nós vamos falar da Lei Complementar número 158, de 2021. Essa lei complementar, ela trouxe como os principais objetivos, né, dessa Lei Complementar número 158, alterar a Lei Complementar número 132. Essa Lei Complementar número 132 é a lei de criação da Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais, então da Previcom, tá? E também criar o benefício especial para os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Eu não sei quando falar servidores públicos, aí também estão incluídos o quê? Os membros dos poderes, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, os conselheiros, Defensoria Pública. Então, a gente está sempre englobando os servidores como seus membros, né, dos poderes, os conselheiros e assim por diante. Tá? Então, os pontos que foram alterados, né, na Lei 132, então, que é a Lei 158 que ela alterou na Lei 132, foi para aumentar a quantidade de patrocinadores dentro da Previdência Complementar, né? Então, já havia feito na Lei 156 do ano passado, de 2020, já tinha aberto para poder receber
os demais entes da federação, então o município, outro estado, para poder também fazer parte da Previcon. E agora, com a 158, também fez essa previsão de receber também as fundações, então, da administração indireta, né? As fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, hoje está bem abrangente para que mais patrocinadores participem da Previcon. E não só os patrocinadores, mas também os participantes, né? Então, aí nós vamos ter mais participantes com a contrapartida do patrocinador e participantes sem a contrapartida do patrocinador. Mas por que aumentar essa participação, tanto de patrocinadores como de participantes? Isso daí o Armando vai falar com mais propriedade, né? Mais para frente, quando o Armando tiver a palavra, falar exclusivamente ou diretamente sobre Previcon, mas a previdência complementar, quanto a quantidade de participantes for maior, mais participantes, mais patrocinadores, o custo dilui, né? Então, o custo administrativo dilui, então fica mais barato. Lembrando que a previdência complementar, a Previcon, não tem fim lucrativo, né? Então, isso também é um ganho. E também a parte de aplicação, né? Porque quanto tiver mais participantes, mais patrocinadora, tem recurso maior, então tem mais como fazer aplicações melhores. Mas isso eu vou deixar para o Armando falar melhor para vocês. Então, nós temos aí os participantes sem a contrapartida do patrocinador. E quem são esses participantes? São os servidores exclusivamente de cargo e comissão, né? E também aqueles de designação temporária. Se o servidor tem um cargo e comissão e ele é um servidor público, né, vinculado, né, de cargo efetivo, aquele que fez concurso, esse vai ter a contrapartida do patrocinador. Mas se é um servidor exclusivamente só ocupa o cargo e comissão, ele também pode participar da Previcon, mas só que ele não vai ter a contrapartida do patrocinador, no caso do Estado. Tá? Os servidores de cargo efetivo que recebem remuneração inferior ao limite do teto do RGPS, né? Então, esses servidores, eles também podem fazer adesão, podem se inscrever na Previcon, só que eles não vão ter a contrapartida do patrocinador. Tá? Os servidores que não migrarem, né? Nós estamos falando aqui de uma lei que autoriza a migração, dá a opção para o servidor de migrar com o benefício especial, mas o servidor que não optar ou que optar por não migrar, ele também pode aderir à Previcon, mas não vai ter a contrapartida do Estado. E também temos uma inovação que a lei autorizou, né, a criar planos instituídos para os familiares dos servidores, né, que são abrangidos pela Previcon. Esses servidores também, esses planos, esses familiares, eles também não vão ter a contrapartida do patrocinador. Aqui nós vamos falar dos participantes, né, dos servidores que vão ter a contrapartida do patrocinador. Então, são todos os servidores de cargos efetivo, né? Então, os membros também da magistratura, do Ministério Público, Defensoria, bem como o conselheiro do Tribunal de Contas. Então, todos esses, como eles têm um vínculo, eles vão ter a contrapartida do patrocinador. E aí são os servidores que ingressaram no serviço público, né, após 12 de fevereiro de 2015. Por que essa data? Porque essa data é o início, né, do funcionamento da Previcon. Então, todo servidor que entrou no serviço público após essa data, ele já entra nesse regime de previdência complementar e já fazendo parte da Previcon, ele já vai ter a contrapartida do Estado. E os servidores e membros, né, conselheiros, que optarem por migrarem de regime, né?
Aí eu não estou falando aqui somente do benefício especial, mas eu estou falando a migração de regime, que vai até setembro de 2022. Então, todos esses que migrarem até setembro de 2022, eles vão o quê? Ter a contrapartida do patrocinador. Tá? A Lei 158, Lei Complementar 158, ela também trouxe alguns pontos que alteraram a criação da Previcom, né? A Previdência Complementar, né? E ela também regulamentou algumas questões que ficaram, como se diz, ficaram para ser regulamentadas, né? Com a Lei 156, ela deixou alguns passos sem regulamentar. A Lei 158 ela veio regulamentar, principalmente em relação à alíquota e adesão automática, né? Antes da Lei 156, todo servidor que entrava no serviço público ou que entrou no serviço público após fevereiro de 2015, ele já fazia parte do regime de previdência complementar, mas se ele quisesse aderir à Previcom, ele tinha que ir à Previcom para poder se manifestar e optar e assim fazer parte. A partir de setembro de 2020, com a Lei Complementar 156, todo servidor que já entra já ingressa no serviço público, ele já faz parte, já tem a sua inscrição automaticamente dentro da Previdência Complementar. Como é facultativo, ele tem um prazo aí para poder pedir o cancelamento dessa adesão à Previcom, né? Como temos alíquotas diferenciadas, ficou a questão de qual alíquota, já que é adesão automática, qual alíquota o servidor ele iria entrar automaticamente. Como se botar a alíquota mais baixa, botar a alíquota de 3,5%, o Estado só iria entrar com 3,5%, o servidor poderia estar perdendo aí. Então, se optou por regulamentar e botar na mesma faixa ou na maior faixa em que o Estado ou o patrocinador ele pode também, também contribuir ou aportar com a parte patronal. Então, ficou aí regulamentado que a adesão automática do servidor, ele entrando, já entra com a contribuição de 7,5%, tanto para o servidor quanto para a patronal. E também tiveram outras alterações concernentes ao funcionamento da Previcom, que aí eu não acho, né, que são muitos detalhes, e o nosso foco aqui é a parte do benefício especial. Tá? Só trouxe aí um contexto para a gente poder entrar direto no benefício especial, mas eu acho importante ter que a Lei 158 também traz outras alterações que são importantes até mesmo para o benefício especial ser concedido. Então, os principais pontos do benefício especial são para todos os servidores, tá? Então, são para todos os servidores que têm vínculo efetivo com o RPPS do Estado de Minas Gerais, aí está incluindo os membros da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, conselheiro do Tribunal de Contas. Então, todos os servidores que têm vínculo com o RPPS do Estado de Minas Gerais e que optar por migrar de regime previdenciário, né, ele vai ficar limitado ao teto do RGPS, RGPS/INSS, né, para o desconto e benefício previdenciário. Então, o servidor ele migra, né, ele fica limitado para ter o desconto somente até o teto do RGPS, INSS, mas também ele fica limitado para receber o seu benefício, o valor do seu benefício, também limitado ao teto do RGPS e INSS, tanto do seu benefício previdenciário de aposentadoria, quanto da pensão por morte. E, com isso, ele fica facultado, né? Ele tem a faculdade, a opção de fazer a adesão à Previcom, à Previdência Complementar, para poder complementar a sua remuneração ou os seus proventos.
Nós tivemos também uma revogação na Lei 132, que a Lei 132 ela estabelecia que os servidores que ingressaram após fevereiro de 2015, né? Então, após a criação da Previdência Complementar, da Previcom, mas ele já tinha ingressado no serviço público, né? Em outro ente, ou até mesmo em outro cargo no estado de Minas Gerais. Ele não teve descontinuidade e não era abrangido pelo regime de previdência complementar anteriormente, esse servidor, mesmo que ele ingressasse após 2015, ele era obrigado a ficar no regime anterior. Ele não poderia participar do regime de previdência complementar. Então, esse artigo, esses dispositivos, eles foram revogados. Então, o servidor agora, que ingressar agora, ele vai poder optar, não é que ele vai ficar obrigado a participar do regime de previdência complementar, mas ele vai poder optar, que antes não tinha esse direito à opção. Agora esse servidor vai poder optar, e esse servidor também, já que ele não teve o direito de opção, ele já ficava no regime anterior, né? Ele agora também tem o direito a optar se vai migrar ou não. Então, os servidores que ingressaram após 2015 e estão ainda no regime anterior, eles também têm esse direito a optar pela migração. Aí eu gosto de trazer também para esclarecer sobre, né, os regimes de previdência. Eu não vou aqui me alongar sobre explicar sobre previdência, mas é só um resumo para termos claro como é que está funcionando essa parte de regime de previdência complementar, o regime anterior, só para a gente ter uma noção e aí poder esclarecer melhor as nossas dúvidas sobre o benefício especial. Então, aqui nós temos 3 regimes, né, que é o regime geral de previdência social. Quem administra esse regime geral, né, o RGPS, é o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Então, é para os trabalhadores autônomos, né, da iniciativa privada. Nós temos os regimes próprios de previdência social. Então, aqui dentro do estado de Minas Gerais, nós temos o regime próprio de previdência social dos servidores públicos e temos os regimes próprios dos municípios e de outros estados e até mesmo da União. E temos separado o regime de previdência complementar. Né? O regime de previdência complementar, ele é desvinculado tanto do RGPS quanto do RPPS, ele é facultativo e também serve para uma proteção aí, né, previdenciária. Tá? Aqui o nosso foco é o regime próprio de previdência social do estado de Minas Gerais, né? Nós temos de outros municípios, de outros entes, mas e antes de fevereiro de 2015, nós tínhamos que os servidores eles eram vinculados, ou são vinculados ainda, o regime próprio de previdência social, a RPPS, né? Então, nós chamamos que os servidores eles estavam no regime previdenciário financeiro. Né? Então, com a criação, né, com a Lei 132, né, de 2014, com a criação da Previdência Complementar, da Previcom, né, que só passou a funcionar em 12 de fevereiro de 2015, né, nós tivemos aí, que a gente fala que é uma segregação ou uma separação. Então, foi criado também outro regime de previdência, que é chamado regime de previdenciário complementar. Então, nós temos 2 regimes, um regime financeiro e um regime complementar dentro do próprio RPPS. Tá? Então, dentro do próprio RPPS, nós temos o regime previdenciário financeiro. Então, são para os servidores que ingressaram antes de 12 de fevereiro de 2015 e o regime previdenciário complementar para os servidores que ingressaram após 12 de fevereiro de 2015.
né? Que é separado ou é distinto da Previcom, da Previdência Complementar. E o que a Lei 158 ela traz? Ela traz um incentivo para quê? Para que os servidores que estão no regime previdenciário financeiro, eles migrem para o regime previdenciário complementar. Então, a Lei 158 ela vem trazendo o benefício especial, que é um incentivo para a migração dos servidores que estão no regime previdenciário financeiro para migrarem para o regime previdenciário complementar. Com isso, nós vamos ter o quê? Três possibilidades de receber 3 benefícios, né? Então, o primeiro benefício é o benefício previdenciário. Então, o servidor público ele tem o direito de receber o benefício previdenciário, aposentadoria ou pensão. Hoje é pago pelo IPSENG, pelo FFP, né? Esse servidor que migrar, ele vai ter direito a um benefício especial, aí já vai ser pago pelo Tesouro, ele não é um benefício previdenciário, então acho que vai ser pelos respectivos RHs que vão fazer esse pagamento. E também vai ter direito a um benefício da Previdência Complementar pago pela Previcom. Então, o servidor que fizer essa migração, ele vai poder receber 3 benefícios distintos: previdenciário, especial e complementar. O prazo para poder migrar, optar pela migração e ter direito ao benefício especial é 31/12/2021. Mas se chegar em 1º de janeiro ou 2 de janeiro, né? 1º de janeiro a gente está comemorando ainda, né, a virada do ano, mas se chegar 2 de janeiro, o servidor ele, né, quiser ou optar por migrar, ele vai poder migrar, só que aí ele já não vai ter direito a receber o benefício especial. O benefício especial é para quem migrar até 31 de dezembro de 2021. Mas após dezembro, então, quando começar janeiro de 2022, até o dia 23 de setembro de 2022, ainda vai poder o servidor optar pela migração sem o direito ao benefício especial. O benefício especial ele vai ser concedido quando for concedido o benefício previdenciário. O que quer dizer isso? Que o pagamento do benefício especial ele vai ser concedido na mesma época quando for concedido o benefício previdenciário. Então, quando o servidor for receber a sua aposentadoria, ele vai ter direito a receber o seu benefício especial. Mas se o servidor ele falecer, gerar uma pensão, né? Então vai ser concedida uma pensão para, né, o familiar, o beneficiário da pensão, esse também vai ter direito a receber o benefício especial. E qual vai ser a duração? A duração do benefício especial ela vai ser a mesma duração do tempo do benefício previdenciário. Então, se ficar recebendo por 50 anos a aposentadoria, o servidor vai ficar recebendo benefício especial por 50 anos, até falecer e gerar pensão. E também, quando gera pensão, também fica recebendo pelo tempo que o beneficiário ficar recebendo a pensão, também vai ter direito a ficar recebendo o benefício especial. Agora eu já entro aqui na parte de cálculo, né? De cálculo, como proceder, né? Como efetuar o cálculo do benefício especial. Então, eu só fiz aqui uma interpretação da lei. Tá? O benefício especial, isso é o que está escrito na lei, será equivalente à diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações anteriores à data de mudança do regime, utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime próprio de previdência social
da União, Estado, Distrito Federal e municípios, atualizadas pelo IPCA, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde julho de 94 ou desde do início da contribuição, se posterior, a julho de 94, e o limite máximo do teto do RGPS multiplicada pelo fator de conversão. O pessoal faz redação da lei que é realmente para ninguém entender, né? Eu também sou advogado, então eu fiz uma interpretação, uma forma mais didática de conseguir entender como é que se faz o cálculo do benefício especial. Então, o cálculo aqui do benefício especial, o valor do benefício especial vai ser igual à média, né, versus o fator de conversão. Como é que acha essa média? A média corresponde a 80% dos valores entre o valor máximo da remuneração e o teto do RGPS, então essa diferença daí, atualizada essa diferença pelo IPCA, desde o ingresso no serviço público, né? Aí eu estou falando no serviço público do Estado de Minas Gerais, ou ele pode trazer até de outro município, de outro RPPS, desde que não seja anterior a 94. Tem que ser de 94, né? Julho de 94 para frente, até a data da opção pela migração, versus o fator. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo de como faz o cálculo. Então, eu tive que criar umas premissas. Então, eu estou colocando aqui que o servidor ele entrou em exercício em 1º de março, né, de 2006, e a opção dele foi agora em agosto de 2021. A remuneração inicial desse servidor, em 2006, em março de 2006, ele recebia uma remuneração de R$10.000, né? E agora, em agosto, ele está recebendo uma remuneração, né, que a gente coloca como final. Final por quê? Porque é onde que ele optou, né? Foi o mês que ele optou. Então, ele está recebendo R$20.000. O teto do RGPS, em 2006, em março de 2006, era R$ 2.851,56. Agora, né, em agosto de 2021, o teto do RGPS é 6.433. Então, a diferença entre o total da remuneração e o teto do RGPS, né, quando ele começou lá em março de 2006, ele ganhava R$10.000, o teto do RGPS 2.801, a diferença é 7.198,44. Agora, né, ele recebe R$20.000, o teto do RGPS 6.433, tem uma diferença aí de 13.566, né? Então, contando todas as contribuições, né, as quantidades de contribuições de março de 2006 a agosto de 2021, deu 201 contribuições, né? Vamos pegar 80% das maiores contribuições, então são 160 contribuições, né? Nós temos que pegar a diferença entre o total e o teto do RGPS, né? Total da remuneração, que no caso aqui começou com 7.198, mas nós temos que atualizar essa remuneração, é atualizada aqui pelo IPCA, né? Esse índice já foi estabelecido pela própria lei, então a própria lei já estabeleceu que a atualização vai ser pelo IPCA, então tem que atualizar essa diferença aqui. Eu trouxe uns cálculos aqui, né, que atualizando, né, aqui a data inicial, 2006, a diferença 7.198, né? Então, atualizada até aqui é porque eu ainda não tenho o índice de agosto de 2021, só tem o índice, né, de até julho de 2021. Então, atualizando aqui, né, os 7.198 atualizado deu 16.375. Né? É claro que dentro esse de 2006 até 2021,
esse servidor ele geralmente tem progressão, teve aumento e assim por diante. Então, aqui, ó, eu fiz aqui um pequeno exemplo, né? Como esse servidor aqui, ele tivesse aqui na metade, né, de 2006, na metade aqui, ele tivesse um aumento que chegou a R$15.000. Então, R$15.000 menos a diferença do teto da RGPS, 4.159, que era a época, tá? Que aqui eu botei como se fosse o quê? Em 2013, setembro de 2013. Né? Então, a diferença aqui é 10.841, atualizado pelo IPCA, dá aqui, ó, valor corrigido, dá 16.949. Tá? Aí aqui, ó, né, na data de agosto de 2021, esse servidor já estava recebendo 20.000, o teto da RGPS 6.000, a diferença 13.566. Então, vai ser atualizado, que vai dar aqui um valor de 13.696. O correto é ir pegando mês a mês, tá? Então, você vai ter ali as 200 contribuições, as 160 contribuições, maiores contribuições, e multiplicar, né, somar todas as... atualizar e somar todas essas contribuições e dividir pelo número de contribuições. No caso aqui, ó, eu somei essas três aqui e dividi por 3. Então, a média aqui deu 15.673,77 centavos. Isso daí vai ser o quê? O valor do benefício especial do servidor? Não, por quê? Eu esqueci de trocar aqui. Mas o valor vai ser o quê? A média versus o fator de contribuição. O que é o fator de contribuição? É o tempo de contribuição dividido pelo tempo total. O tempo total também já foi estabelecido pela própria lei. No caso, se for um servidor homem, o tempo total é 455. Se for mulher, 390. Se for professor, ambos os sexos, né, tanto homem quanto mulher, ser 325. Por que 455? Porque 455 dividido por 13, né, aqui inclui o 13º, vai ser igual a 35 anos. Né? Aqui, para a mulher, dividido por 13, 30 anos, e para o professor, 25 anos. Tá? Então, como eu tinha falado, a média da diferença aqui deu 15.673. Então, nós vamos ter o quê? As contribuições de março de 2006 a agosto de 2021, 201 contribuições, inclui aqui o 13º. Ô, Regis, mas não são 80% das... Não, 80% é para o quê? Para calcularmos a média. Mas na hora do fator de conversão, utiliza-se todas as contribuições. Então, é 100% das contribuições. Nesse caso aqui, são 201 contribuições. Então, o homem, no caso aqui, 201 dividido por 455, dá um fator de 0,44, versus a média aqui, 15.000. Esse servidor vai receber 6.896. Se for uma mulher, da mesma situação, vai dividir 201 por 390, que já dá um fator de conversão de 0,52 sobre os 15.000. Essa servidora vai receber 8.150. Se for um professor, independente se é homem ou se é mulher, já vai ser 201 dividido por 325, né? Vai dar um fator de 0,62 versus 15.000. Vai dar aqui esse professor ou essa professora vai receber um benefício de 9.716. Né? Mas esse servidor está recebendo aqui uma remuneração de 20.000. Ele só vai receber os 6, 8, 9? Não. Por quê? Porque ele já tem o valor do benefício previdenciário.
Então, quando ele se aposenta, ele já recebe aqui, ó, o valor, né, do teto do RGPS. Nesse caso aqui é R$ 6.433,57. Então, ele vai ter o valor do benefício especial mais o valor do benefício previdenciário. Então, no caso, ser homem, ele vai ter o quê? Um total de R$ 13.330. No caso de mulher, vai ser R$ 14.583. No caso aqui, se for professor, já aumenta para R$ 16.151. Mas ainda tem uma diferença aqui, ó, dos R$ 20.000 que ele recebia. Mas aqui nós falamos que esse servidor ele tem a oportunidade de receber 3 benefícios. E aqui só tem 2 benefícios, o benefício especial e o benefício previdenciário. Falta aqui o benefício que vai ser concedido pela Previcon. Então, a Previcon também vai conceder, aí vai depender do acúmulo que ele vai fazer dentro da Previdência Complementar. Lembrando que se ele conseguir, né, que o benefício dele seja acumulado e ele receba um benefício, consegue acumular pela Previcon, ele pode ter oportunidade de receber, né, não fica limitado ao teto, e pode receber até mais do que os R$ 20.000 aqui. Então, se ele conseguir receber um benefício aqui, eu vou dar um exemplo, de R$ 5.000, somado a esses 16.000 aqui, ó, ele vai poder receber R$ 21.000, 22, 21, como também tem a possibilidade dele receber menos do que esses R$ 20.000 aqui. Tá? Então, esse servidor, dependendo da forma dele, né, de fazer o seu planejamento previdenciário dentro da Previdência Complementar, da Previcon, ele pode, né, receber um valor maior do que ele receberia se não migrasse. Tá? Não estou afirmando isso, estou falando que ele tem essa possibilidade. Aí, por isso aqui, o Armando vai falar disso, da Previcon, mas ele vai ter essa oportunidade aqui, dependendo de como for, né, a Previdência Complementar junto à Previcon, a acumulação e o benefício a receber. Tá? Também aqui observa que quando ele receber o benefício especial, o benefício especial ele não vai ficar parado no tempo, né? Ele vai ser atualizado. Então, todo ano vai ter atualização do benefício especial e vai ser aplicação do mesmo índice e na mesma data que for reajustado os benefícios previdenciários do RGPS e INSS. Eu trago aqui também uma comparação, tá? Que eu acho importante também fazer essa avaliação. Tá? Por quê? Porque o servidor hoje que recebe uma remuneração, aí eu falo uma remuneração de contribuição, que incide a contribuição previdenciária, ele agora, em agosto, ele está descontando para o RPPS R$ 3.012,29. Né? Se esse servidor ele fizer a migração, né, então esse servidor ele só vai descontar sobre o teto, até o teto do RGPS, que é sobre 6.433. Então, ele vai ter um desconto de 841. Então, para o RPPS, que ele descontava 3.012, ele vai passar a descontar somente 841. Só que nós não podemos esquecer também que tem também a contribuição não para o RPPS, mas para a Previcon. Ele vai fazer adesão à Previcon, ele vai contribuir com 7,5% sobre o que ultrapassa o teto do RGPS. Então, se ele tem uma remuneração de R$ 20.000, o que ultrapassa aqui os 6.433 são os 13.000. Então, os 13.566 versus 7,5%, que é a contribuição
em que ele vai ter a contrapartida do Estado, né, do patrocinador, ele vai contribuir aqui com R$ 1.017. Então, somando aqui a contribuição para o RPPS, 841, mais a contribuição para a Previdência Complementar, para a Previcom, vai dar um total de 1.859. Então, aqui, muitos falam economia, mas aqui eu vou botar aqui o saldo da diferença do desconto da alíquota, né? O servidor que está descontando para o RPPS R$ 3.012, ele vai passar a descontar aqui R$ 1.859, que vai ter uma economia, vai ter um saldo de diferença aí em torno de 1.153, que ele vai poder utilizar da melhor maneira possível, e inclusive para poder fazer aportes dentro da própria Previcom, seguros e o que mais ele achar que é necessário, que é melhor para a situação dele, do próprio servidor. Tá? Sempre, né, isso aí não só eu, o Armando também, como eu começo falando, que essa é acho que vai ser uma das decisões mais importantes da vida funcional do servidor. Se migra ou se não migra, né? Se parte para ter o benefício especial ou se não, se continua ainda no regime de previdência anterior, né? Lembrando que a migração é facultativa, mas se o servidor optar por migrar, é irrevogável e irretratável, né? Então, por isso que é uma decisão muito importante. Então, deve levar todas as considerações, todos os estudos, e eu sempre gosto de deixar claro que se para uma carreira é boa a migração, isso não quer dizer que para outra é boa também. Se para da mesma carreira, talvez para servidores não seja boa a migração. Por quê? Porque depende do tempo que o servidor tem, né? O tempo que o servidor já tem dentro do serviço público. Depende do tempo também que ele começou a descontar acima do teto do RGPS. Também depende do tempo que esse servidor pretende ainda continuar, né, na sua vida laborativa, e isso influencia muito. Aí também nós vemos o cálculo que tem a diferença entre ser professor, entre ser mulher, ser homem e assim por diante. Então, é uma decisão, né, que eu falo, eu acho que todos vão concordar comigo, que é uma decisão que é individual, né? Então, isso não quer dizer que para um servidor é boa e vai ser automaticamente boa para todos os servidores. Ou então, ao contrário, é ruim para um servidor ou não vai ser boa para um servidor e isso não vai ser boa para todos os servidores. Não. Cada servidor tem a sua característica, né, de ser homem, mulher, de ser professor, de ter tá ganhando diferente, né? Tem servidor que vai se aposentar a primeira oportunidade que puder, tem servidor que ele já vai pensar em ficar mais tempo e assim por diante. Eu tô frisando isso, por quê? Porque eu acho que a migração ela é um fator muito importante para a vida funcional do servidor, então deve sempre levar todos os estudos, todas as considerações. Tá? Então, aí eu falo isso e sempre estou falando isso até em nome do Armando, que o Armando, além de ser, né, muito experiente em previdência complementar, muito inteligente nessa parte, ele não está aqui para convencer ninguém a migrar e fazer parte da Previcom. Ele quer que os servidores que façam essa migração façam de consciência, né, que tomou a melhor decisão. Tá? Então, aí eu já me coloco à disposição para tirar dúvidas e eu tenho certeza que o Armando também, para poder a gente está aí tirando essas dúvidas, né, aconselhando, fazendo o que a gente pode para poder o servidor tomar a melhor decisão. A minha
A minha parte era essa, né? Agradeço aí essa oportunidade e passo a palavra aí. Não sei se eu volto para a Thalita ou se eu volto para o Armando, mas agradeço mais uma vez. Eu estou aqui à disposição. Obrigado. Obrigado, Regis. Acho que eu vou começar já de uma vez, Thalita. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. Essa não é a primeira palestra que a gente faz aqui nesse tribunal, a gente já fez umas outras anteriores, mas essa hoje com essa novidade, né? A novidade da migração. Os servidores anteriores a fevereiro de 2015, agora tem essa decisão super importante para tomar, né? E a pergunta é migrar ou não migrar, né? Eis a questão. Como o Regis já destacou, gente, eu não estou aqui para convencer ninguém a migrar. É uma decisão muito pessoal, tem que olhar caso a caso. Eu só quero estar aqui para fornecer subsídios para que vocês possam refletir e para que vocês possam fazer contas, né? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente tem simuladores lá no nosso site que estão à disposição de vocês. Lembrando que hoje, mesmo aquele servidor que não migrar, que eu falar, não, eu vou continuar aqui no meu regime e vou apostar minhas fichas no RPPS, ele ainda assim pode ser participante da Previcon, ainda que sem contrapartida do Estado. Eu estou dizendo isso para deixá-los tranquilos, porque de uma forma ou de outra, para nós Previcon, vocês podem ser participantes hoje. Então, não há aqui uma força de convencimento. Óbvio que eu vou tentar passar para vocês aquilo que eu acho que é benefício. Vou falar um pouquinho também, acho que a Cláudia, que me fez uma pergunta aqui no chat, né, para falar assim, aqueles que não vale a pena migrar, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas, veja bem, a gente tem feito várias apresentações desde que a lei saiu, e a gente já fazia essas apresentações antes, né? Porque a migração em si, ela entrou em vigor em setembro de 2020. Óbvio que o servidor estava esperando aí a regulamentação do benefício especial, que saiu agora em julho de 2021. E, obviamente, a gente tem respondido várias perguntas para os servidores a respeito de migrar, né? Migrar ou não. Eu tenho um pensamento assim, porque hoje como é que fica, né, a remuneração do servidor e as suas contribuições? Vamos pegar um servidor que ganha acima do teto e que tem lá 16% de contribuição para ele fazer todo mês para o RPPS. Tem a contribuição patronal, mas vamos pegar só a do servidor. Esse servidor sabe que ele pega esses 16% do que ele ganha e ele joga num fundo. Esse fundo não é dono do dinheiro que está lá. O fundo que existe, ele paga o benefício daqueles, ele paga a aposentadoria daqueles que estão em benefício no momento. Ou seja, o RPPS não existe constituição de patrimônio. Não há ali um saldo acumulado que o servidor pode dizer, eu estou aqui no Estado há 20 anos, eu tenho acumulado aqui no RPPS. Isso não existe, né? E essa é a grande diferença, porque no regime de previdência complementar, o servidor forma um saldo acumulado e esse saldo é dele, não tem mutualismo, não é um regime de repartição simples, né? Então, o servidor ele pode ver mês a mês o dinheiro dele crescendo. Então, olha, se o servidor fala, eu vou contribuir com 7,5%, isso quer dizer que o Estado também vai contribuir com outros 7,5%. Então, olha, 15% daquilo que excede ao teto vai ser depositado numa conta no CPF do servidor. Então, isso é constituição de patrimônio. O servidor, ao longo do tempo, ele vai ver esse dinheiro crescendo, seja pelas contribuições mensais, seja pela rentabilidade que for oferida, né, pelas aplicações financeiras que a gente fizer com o nosso fundo. Então, essa, para mim, é uma das grandes diferenças. Porque, olha, vamos pensar, fazer um exercício aqui. Se daqui a 10 anos, vamos supor que o Estado passe por uma crise 10 vezes pior do que passa hoje, do que passou no passado, recente, né? E, de repente, o Estado fala, olha, eu não tenho mais como pagar os benefícios do RPPS. E mais, eu não tenho mais como pagar a minha contrapartida lá no regime de previdência complementar. Bom, os servidores, eles que estão no RPPS, eles têm dois problemas na mão. Primeiro problema, eles não têm nada constituído, eles não têm nenhuma reserva, eles não têm nada guardado, porque o dinheiro que eles aportaram no RPPS já foi gasto para pagar os benefícios de quem estava em aposentadoria. E ele tem um segundo problema, e agora o que vai acontecer daqui para frente? Em contrapartida, quem estiver na Previdência Complementar, ele só tem um problema, porque ele
tem uma reserva. Aquele dinheiro está ali, depositado no CPF do servidor. Ele vai ter outro problema. E agora? O que vai acontecer daqui para frente? Então, essa é uma visão que a gente tem que ter, obviamente, para refletir. Né? Decisão não pode ser assodada, gente. A decisão tem que ser com tranquilidade, tem que baixar lá aqueles simuladores que eu estou falando para vocês, fazerem os cálculos, pensar, né? Olha, se eu migrar quando entrar em benefício, eu vou ter 3 fontes de renda. 3 entes diferentes me pagando benefício de aposentadoria. Eu vou ter o RPPS me pagando até o teto, eu vou ter o Tesouro me pagando o benefício especial e eu vou ter a Previcom pagando aquilo que eu acumulei. Na Previdência Complementar, o servidor ele tem como controlar essas contribuições, que é diferente do regime geral e é diferente do RPPS. RPPS, a alíquota está lá, foi estabelecida por lei. E eu vou lhes dizer, mesmo com a reforma, o RPPS ainda tem déficit. Querendo isso dizer que eu acho, tenho certeza, que durante ainda a nossa vida ativa, nós vamos ver outras reformas da Previdência. Seja a reforma de Previdência Federal, seja a reforma da Previdência aqui do Estado. Então, não é errado pensar que essa alíquota vai subir, porque ainda existe um déficit. Não é errado pensar nisso. Essa visão, né, de você ter mais de uma fonte também, acho que é uma medida, é uma questão para vocês pensarem e raciocinarem. Tá? O Regis já falou muito bem sobre a lei, sobre o que a Lei Complementar 158 nos trouxe. Então, essa parte, obviamente, eu não vou repetir, eu vou passar aqui direto para a gente fazer aqui na frente uma simulaçãozinha e depois a gente passa até para responder as perguntas que forem possíveis, né? Que a gente conseguir responder aqui no ato. Aquelas que eu não consegui responder, o pessoal depois pega as perguntas. Por favor, se forem, coloque um e-mail que a gente responde depois. Muito bem, então você conhece a Previcom, ela existe desde 2014, nós temos como nossos patrocinadores o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça Militar. A partir de fevereiro de 2015, quem entrou no Estado está nesse regime bipartição de modelo, né, em que o EPPS paga até o teto e o servidor e a Previcom paga aquilo que exceder ao teto. O Estado ele vai na contribuição paritária até 7,5%. Querendo isso dizer que o servidor, se ele quiser recolher para a sua poupança previdenciária, eu estou falando que o dinheiro é dele, né? Ele está fazendo um depósito numa conta que tem o CPF dele. Se ele quiser contribuir com mais de 7,5%, ele pode, mas o Estado só vai até 7,5%. Esse percentual incide, gente, sobre aquele valor que ultrapassa o teto do regime geral. O regime geral hoje é 6.400 para a gente arredondar, tá? Eu vou usar aqui a simulação, um salário de R$ 12.500. Querendo isso dizer que o salário de contribuição é de R$ 6.100. Se o servidor falar, eu quero contribuir com 7,5%, ele vai contribuir com R$ 457,50 e o Estado, com o mesmo valor, ele vai ter um depósito lá de R$ 915 mensal na conta dele. E essa também é a diferença que o pessoal tem que atentar, né? A questão do patrocínio. Eu não sou servidor público. A minha história é feita no setor privado, eu fiquei 20 anos na diretoria da OAB-Prev, que é o Fundo Fechado de Pensão dos Advogados, e eu faço a minha previdência complementar lá. Então, isso quer dizer que se eu fizer esse esforço aqui, né, eu chegar a depositar R$ 1.000 por mês, no final de 3 meses eu vou entrar lá no site da OAB-Prev, no acesso do participante, e vou ver lá que eu tenho R$ 3.000 mais a rentabilidade do período. O servidor público fala, não, eu vou fazer o mesmo esforço que o Armando está fazendo, eu vou depositar R$ 1.000 por mês. O servidor vai entrar daqui a 3 meses lá no site da Previcom, na nossa parte lá limitada para o participante, ele depositou 3 meses com 1.000, só que ele vai ter R$ 6.000 na conta dele. Mais a rentabilidade. Por quê? Além do esforço que ele fez, que é igual ao do Armando, R$ 1.000 por mês, o Estado colocou mais 1.000, né? Considerando aqui, obviamente, que as contribuições sejam paritárias nesses 7,5%.
Mas o patrocínio na Previdência Complementar, isso é extraordinário. Não há aplicação financeira que você coloque o dinheiro no mês e que você consiga dobrar o seu esforço no outro mês e ainda receber mais um pedacinho de rentabilidade. Olha, a administração e patrimônio da Previcon são segregados do Estado, querendo dizer que essas contribuições paritárias, a contribuição que o servidor faz, a contribuição que o patrocinador faz, sai da conta do Estado, vem para a Previcon e a Previcon faz a distribuição pelos CPFs nas contas dos participantes. É interessante dizer que, mesmo no momento de maior crise aqui do Estado de Minas Gerais, nos últimos anos, a Previcon não deixou de receber em nenhum mês as contribuições tanto do empregador quanto do empregado. A fiscalização é feita pela Previc. A Previc é um órgão hoje do Ministério da Previdência e do Trabalho. É um órgão extremamente atuante, a fiscalização é efetiva, é muito mais fácil fiscalizar hoje em dia, porque as informações elas são todas prestadas online, a gente tem que cumprir uma série de obrigações durante um ano, como, por exemplo, a entidade de previdência complementar tem que mandar o seu balancete do mês anterior, todo santo mês, né? A gente tem que mandar isso para a Previc, para que elas possam fazer acompanhamento. Nossos investimentos, da mesma forma, são acompanhados, porque a política de investimentos que é aprovada na entidade tem que ser registrada na Previc, e eles conseguem fazer um batimento online também pelas nossas aplicações, porque todos os nossos recursos eles são custodiados, né? Para você fazer movimentação é feito sob custódia, e o servidor ele tem possibilidade de participar dos nossos conselhos deliberativos e conselho fiscal, né? A metade da composição desses conselhos é indicado pelos nossos patrocinadores, e a outra parte ela é eleita entre os participantes. Quer dizer que dentro do meu conselho hoje, eu tenho participantes que compõem metade dos conselhos, que têm interesse no sucesso da Previcon e que participam ou da deliberação, né, da decisão estratégica da entidade, ou que faz a fiscalização. Né, eu estava comentando aqui há pouco, né, que no chat, que um dos nossos conselheiros fiscais, o doutor Eduardo, aí do Tribunal de Contas, acho que eu até ouvi aqui na palestra, acompanhando com a gente, e ele depois vai poder dizer para vocês, né, é uma fiscalização efetiva, quanto os nossos conselheiros são de alta qualidade, membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, da Assembleia, Defensoria Pública. Então, a gente tem dois conselhos extremamente participativos. Mas, olha, falar que você vai ficar limitado ao teto, a gente se esquece que não é só na hora da aposentadoria. Pode acontecer durante a fase aí, né, de trabalho que alguém fique inválido ou que venha a falecer. Isso pode acontecer, obviamente. Então, dentro da Previcon, você tem o plano principal, que é o plano de acumulação, é um plano de contribuição definida, em que você vai fazer e você vai receber a contrapartida do Estado para montar a sua poupança, mas existem outros dois planos que são facultativos. Um benefício por morte e benefício de invalidez. Vocês vão ver daqui a pouquinho, no finalzinho, que é uma grande vantagem para os nossos servidores, porque o valor do prêmio é infinitamente mais em conta do que os prêmios que se encontram aí hoje em dia no mercado, tá? E ainda por um valor de capital segurado muito maior. Então, esses três planos, eles compõem a nossa cobertura para os servidores. Essas alterações que eu vou passar, gente, porque o Regis já falou sobre elas, alterações da Lei Complementar 156 e da 158, que interessa ao benefício especial e a migração que a gente está tratando hoje. Os regimes de previdência hoje no Brasil, a gente sabe, né, que nós temos o setor privado no INSS, setor público com o RPPS. Aqui tem uma informação interessante. Na Emenda Constitucional 103, reforma da Previdência Federal, passou a ser obrigatório. Todo ente público que tem RPPS tem que ter previdência complementar. Aliás, os entes públicos têm até novembro desse ano para instituir, aqueles entes públicos, né, que têm RPPS, para instituir o regime de previdência complementar para os seus servidores. Então, veja, a previdência complementar era encarada dentro do sistema como uma das soluções para controle ou extinção do déficit do RPPS. É por isso que ela vem para o servidor público, para que a gente possa controlar. Então, olha,
É bom, mas é ruim, né? Óbvio, né? Bom seria que se fosse como nos anos 70. Meu avô, minha avó não tinham a menor dúvida que iriam aposentar e iriam aposentar com seu último salário, né? Mas o mundo mudou muito de lá para cá e vai mudar mais ainda. Eu vou lhes dizer para vocês que cada vez mais vai depender do esforço pessoal de cada um uma acumulação ou uma formação de aposentadoria para o futuro. Cada vez mais. A gente já viu várias reformas e ainda vamos ver outras reformas. Naquela parte de capitalização, que é facultativa, né, você tem dois tipos de entidades. Entidades sem fins lucrativos, dentre elas a Previcon, então eu não tenho acionista, não tenho que dar lucro, não tenho que distribuir dividendo para ninguém, querendo dizer que o meu foco é o participante. Previcon existe com foco no seu participante. E as entidades abertas, que são os bancos e seguradoras, que têm os seus produtos, né, de previdência, os chamados PGBLs, e os PGBLs, obviamente, são produtos que estão lá no mercado, mas são produtos que têm que dar lucro. Senão, eles não estariam à venda sendo comercializados, né? O banco vai comercializar, como qualquer entidade com fins lucrativos, ela vai comercializar produtos ou serviços que dão lucro. O nosso cenário, que o Regis também passou por isso na apresentação dele, né, para falar que a gente tem servidores que estão aqui com integralidade e paridade, servidores que estão na média salarial, aqui no estado de Minas Gerais, e servidores que estão na regra do regime de previdência complementar. Então, a Cláudia perguntou ali no início, olha, quem que não vale a pena migrar? Eu vou dar um aparato geral, tá? Porque, olha, primeiro é um direito do servidor público. Todos podem, se quiserem, migrar. Não há nenhuma limitação, tá? Nós temos aqui no estado de Minas Gerais um pouco mais de 30 mil servidores públicos efetivos que ganham acima do teto. Desses mais de 30 mil, 18 mil servidores estão aqui nessa segunda categoria da média salarial, 80% da média das maiores remunerações. Os outros estão na categoria anterior de integralidade e paridade. O que se tem, tecnicamente, para dizer que, geralmente, vai ser mais viável o estudo da migração para os servidores que estão aqui nessa faixa do meio, na faixa dos 80%. Não querendo dizer que os outros não possam migrar, ou que não devem migrar. Mas, veja, você vai abrir mão de integralidade e paridade. Se você pensa em um servidor que tem integralidade e paridade, mas está sentindo falta de fazer mais uma poupança para a Previdência, é simples. A Lei Complementar 158 agora está dizendo o seguinte, se você, servidor, não quiser migrar, você ainda assim pode aderir ao plano da Previcon para ter lá a sua Previdência Complementar, sem contrapartida do Estado. Armando, vale a pena? Vale a pena porque é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade que, ao longo do tempo, à medida que o fundo for crescendo e amadurecendo, a taxa de carregamento ela vai reduzindo, porque eu não preciso dar lucro, eu não tenho que tirar do participante aquilo que eu não preciso. Então, basicamente, Cláudio, esse pessoal que tem integralidade e paridade, eu acho que seria um casuísmo, né? Alguém que quer migrar, que tem uma cabeça financeira, que que quer diversificar as fontes de renda no futuro, mas abrir mão de integralidade e paridade é complicado. Os que estão na média salarial, esses, obviamente, têm que ter um pouco mais de atenção, têm que fazer os estudos, têm que fazer conta. Eu só não acho que vocês têm que tomar a decisão sem embasamento, tá? Porque, como o Regis disse, migrou é irretratável e irrevogável. Não migrou, você também não vai poder migrar, porque a menos que o Estado, no futuro, reabra o prazo de migração, né? A gente não sabe, hoje em dia não existe essa possibilidade sendo tratada dentro do governo, né? O prazo é esse. Nós temos aí, vocês têm até 31 de dezembro de 2021 para migrar com benefício especial e até setembro de 2022 para migrar, mas aí sem benefício especial. Então, o prazo mesmo, meus amigos, é agora. O prazo é 31 de dezembro de 2021, que vocês têm que estudar e tomar a decisão se vocês devem migrar ou não. O nosso plano de benefício chama-se Previplan. O Previplan, ele tem que ser, como qualquer outro plano de previdência complementar, aprovado pelo Conselho Deliberativo, aprovado por todos os patrocinadores e depois aprovado pela Previc. Qualquer alteração no Previplan tem que ser aprovada pela Previc. Então, hoje, o nosso estatuto para alterar tem que ser aprovado pela Previc. Então, hoje é um procedimento que é burocrático, mas é para dar maior segurança para o setor, né?
Como é que você forma poupança para aposentadoria na Previdência Complementar do servidor público? Você tem a contribuição do participante, paritário até 7,5% do que exceder ao teto do regime geral, mais a contribuição do patrocinador, mais a rentabilidade. Esses 3 itens somados formam a aposentadoria, a poupança para a aposentadoria. Lembrando, não há mutualismo, cada um vai fazer a sua poupança. Cada um vai controlar a sua poupança. Se no regime geral, no RPPS, a alíquota está definida por lei, aqui o servidor pode anualmente analisar como é que está indo a sua poupança. Ele pode aumentar a sua contribuição. Chegou lá no final, já contribuiu bastante, ele pode reduzir a sua contribuição, isso anualmente. Ele pode fazer aportes anuais, esporádicos. Amanda, por que eu vou fazer aporte aí na Previcom? Lembrando-se da dedução do imposto de renda. Né, todo mundo sabe, na declaração de imposto de renda, nós podemos deduzir lá 12%, né, da renda tributável, não é isso? O servidor público tem mais uma vantagem. Além dos 12%, que é normal para todos nós, o servidor público pode deduzir ainda o valor, o mesmo valor que o patrocinador contribuiu para ele no ano anterior. Então, vamos supor que o servidor A recebeu de contribuição do patrocinador dele R$10.000 no ano de 2020. Está fazendo a sua declaração de imposto de renda hoje. Ele vai usar 12% para fazer as outras deduções. E se ele tiver, obviamente, espaço dentro da declaração dele, ele vai pegar esses R$10.000 e ele vai poder declarar além dos 12%. Isso é previsto por lei. Né? Quem tiver dúvida, isso está lá dentro do site da Receita Federal, naquelas instruções, né, de como fazer a declaração de imposto de renda. Tem até exemplos para vocês verem como é que funciona. Tá? Então, esse é um benefício super interessante para o servidor público, só para o servidor público. Eu peguei o João Ramalho. O João Ramalho é um participante ativo, é normal, tem 30 anos de idade, vai se aposentar aos 65, a remuneração dele atual é R$12.500, o teto hoje R$6.400. Para fazer essa simulação, estou usando 8% ao ano. Você pode falar, mas Armando, 8% ao ano agora, né, 2020, 2021, essa taxa pode estar um pouco otimista demais. Veja, né, ano passado a taxa de juros básicos da economia caiu para 2%. Ela está hoje a 5,25%, previsão de fechar a 7% esse ano. Mas é porque nós usamos 8%, porque isso foi menos do que a Previcom deu no bolso do participante nos últimos 5 anos. Ou seja, nós estamos conseguindo devolver para o participante mais do que 8%. Ok? Por isso, nós estamos usando taxa de 8%. O que nós cobramos do nosso participante? Taxa de carregamento. Taxa de carregamento é um percentual que incide sobre a contribuição. Ou seja, eu não tiro nada da rentabilidade. Hoje, a nossa taxa de carregamento é 7%, mas daqui a pouquinho eu falo mais um pouquinho sobre a taxa de carregamento. Essa simulação, o João Ramalho está contribuindo com 7,5% sobre aquilo que excede o teto do regime geral. Ou seja, ele está contribuindo aqui com, grosso modo, R$457, né, por mês, que corresponde aos 7,5%, e o Estado está dando outros R$457 por mês. Bom, vamos lá. Aqui é a apresentação do que aconteceu com a poupança desse servidor depois lá dos 35 anos dele de contribuição. Primeiro detalhe, quando ele vai entrar em benefício na Previdência Complementar, e quando isso acontece? Quando ele entra em benefício pelo RPPS, tá? A condição para ele poder entrar em benefício no regime Previdência Complementar é ele entrar em benefício no RPPS. Ele pode continuar a contribuir, Armando? Ele se aposentou pelo RPPS? Pode continuar a contribuir, obviamente não vai ter mais contrapartida do Estado. Mas se ele quiser levar um pouco mais adiante para formar mais uma poupança, ele pode fazer isso, tá? Mas naquele momento ele tem a decisão. Previcom, eu quero receber o meu fundo que eu acumulei. Nesse nosso exemplo aqui, ele acumulou R$1.971.000 durante os 35 anos. Eu quero receber esses 1.900.000 por prazo determinado. Eu quero dizer para vocês aqui por quanto tempo. A lei diz que é no mínimo 10 anos. Tá? Nossa projeção aqui está com 10 anos. Ou então ele vai falar, não, eu quero receber esse valor por expectativa de vida.
Expectativa de vida, nós temos uma tábua atuarial, o nosso atuário vai fazer uma conta e vai apresentar para ele. Nossa tábua hoje prevê uma expectativa de vida de 120 anos. Se ele optar por prazo determinado, ele vai receber um benefício de R$ 9.400, que somado àquilo que o RPPS vai pagar, R$ 6.400, ele vai ter uma renda de R$ 15.900, 120% do que ele ganhava na ativa. Se ele optar, não quero receber por expectativa de vida, eu quero alongar esse pagamento, ele vai receber da Previcon R$ 7.400, que somado aos R$ 6.400, ele vai receber R$ 13.800 por mês, que daria aí 110% do que ele recebia na ativa. Além disso, quem migrar ainda vai ter um benefício especial, que não está na minha conta, mas o Regis mostrou para a gente uma simulação, ou seja, são 3 benefícios, né? O RPPS pagando até o teto, o benefício especial pago pelo Tesouro e aquilo que o participante acumular dentro da Previcon. Olha que interessante o que é a rentabilidade e o que é capitalização, né? 80% do que ele acumular nesse período de 35 anos vem da rentabilidade e 20% das contribuições aí paritárias dele próprio e do Estado. Óbvio que aqui é 7,5% flat, né? Ou seja, o João Ramalho nunca contribuiu com mais ou com menos. Ele nunca fez aporte. Se ele contribuir com mais ou com menos ou fizer algum aporte, óbvio que esses valores aqui vão mudar. É também uma simulação, né, gente? Já perguntaram, Armando, mas se a Previcon quebrar? Bom, vamos lá. A Previcon não é igual ao RPPS ou ao regime geral. Nosso plano ele é de contribuição definida, não tem déficit atuarial. O que pode acontecer? Pode acontecer uma frustração de expectativa. Ou seja, você contribuir, mas a rentabilidade ao longo daquele período, que a rentabilidade, aqui nós vamos pensar de poupança de longo prazo, não ser aquela esperada e não te dar aquela, não ser 8% ao ano, ser 6%, ser 5,5%. Agora, pode ser 9%, pode ser 9,5%. Isso é muito variável. Nesse momento, está muito ruim para quem aplica, porque a renda fixa está pagando muito pouco, tem renda fixa negativa acontecendo no Brasil. Então, a renda fixa paga muito pouco. Ô, Aline, teve umas folhas que eu estou achando ele com cargo de assessor de fiscalização financeira. Gente, por favor, desliga o microfone aí para a gente não... Isso. Eu esqueci onde eu estava. Alguém lembra? Eu estava dizendo que não tem, que hoje em dia está ruim a aplicação. Isso, obrigado, Flávia. Obrigado. E de outro lado, na hora que você vai para a renda variável ou para o multimercado, o mercado está muito volátil. Né? Quem tem ação, quem trabalha um pouquinho com bolsa, vê que numa semana ganha um dinheirinho, né? Na outra semana você perde o que ganhou e mais parte do capital. Então, nesse momento, é momento de proteção do capital do participante e buscando, obviamente, uma rentabilidade. A gente tem rentabilidade nos anos positiva, nos anos de 2020 e 2021, em vários meses, tem uma rentabilidade positiva no ano de 2021. Mas isso é sazonal. Crises vão acontecer ao longo desses 30 anos. Claro que vão. Então, a poupança ela tem que ser enxergada assim, né? Longo prazo. Aqui só para vocês verem, né, o que é a diferença, né, do que foi acumulado, né, pelo João Ramalho. Né, 80%, quer dizer, R$1.500.000 vem da rentabilidade e 385 mil vem das contribuições que ele fez para a Previcon. E aí, vamos falar de taxa. Mercado pratica 2 tipos de taxa hoje. Taxa de administração e taxa de carregamento. Em geral, os planos de entidades abertas têm as 2 taxas. Alguns PGBLs não, tá? Alguns PGBLs de bancos têm só taxa de administração, eles zeraram o carregamento. Mas mesmo assim, toma cuidado que taxa de administração acima de 0,7 costuma não valer a pena, porque a taxa de administração é um percentual que incide sobre o fundo acumulado no ano, ou seja, sobre as contribuições e sobre a rentabilidade. Nós vimos no slide anterior, né, que a rentabilidade é a maior amiga da capitalização. Né? A gente é ali que a gente ganha dinheiro. A taxa de carregamento, ela incide só sobre aquilo que o participante paga, ou seja, mês a mês, se ele tem lá, nos dá R$100, eu tiro 7% para fazer as despesas da nossa entidade. O João Ramalho, durante esses 35 anos de contribuição, a preços de hoje,
ele teria deixado R$28 mil dentro da Previcon para fazer de taxa, tá? Usando 7% atual. Tá? Esses outros planos aqui são planos de mercado. São bancos e seguradoras. Você veja que se o João Ramalho tivesse feito a mesmíssima coisa e tivesse acumulado o mesmíssimo valor nesse banco aqui, que é o banco 4, o banco teria tirado dele R$405 mil. Ao invés de acumular R$1.900, ele teria acumulado R$1.500. Aí você tem outro banco que tira 186, esse que o plano 6 é ótimo, né? Em relação aos outros bancos, tira só 101, 365, etc. Por quê? A gente tem mágica? Não, é porque os outros entes aqui, eles têm fins lucrativos, eles têm que tirar lucro. Eles têm que tirar dinheiro para justificar, porque senão o Conselho de Administração do banco manda tirar o PGBL do ar. Vai num banco e tenta comprar hoje um plano de previdência BD, benefício definido. Não tem. Aliás, benefício definido sumiu do mercado. Por quê? Porque ele é pior. Ele é bom para quem tem e é ruim para quem mantém. Né? Então, ele não é um plano que dá lucro. O plano que dá lucro é o plano que tira a taxa de carregamento, taxa de administração e mais. O banco ainda pega o seu dinheiro e aplica onde? Aplica no fundo do próprio banco. Quando ele aplica nos fundos do próprio banco, ele ainda recebe mais uma taxa de administração ali, da gestão financeira. A Previcon ela não tem compromisso com nenhuma entidade financeira. Então, a gente tem um comitê de investimentos que é formado por os colaboradores nossos internos e também por 2 servidores da Secretaria da Fazenda, assessorados por uma consultoria externa de investimento, que a gente faz um processo de seleção, a gente escolhe as melhores casas, as melhores gestoras e, dentro das melhores gestoras, os melhores fundos. Então, a nossa aplicação, além de ser variada nos índices e em tipos de aplicação, ainda são variadas de casas. Porque, às vezes, uma casa adota uma estratégia. Tem casa que estava apostando que a inflação não ia subir. Agora, tem casa que estava apostando que a inflação subiu. A casa que apostou que a inflação subiu está dando mais rentabilidade do que a outra. Né? Então, se você tem uma diversificação, é melhor. Hoje, em junho, nós tínhamos 31 milhões, nosso fundo ainda é pequeno, a entidade ainda está crescendo, mas há um crescimento aqui exponencial, para dizer para vocês, em 2020, em plena pandemia, o nosso patrimônio líquido subiu 93%. Lógico, foi uma rentabilidade ainda ruim de 2020, né? Mas teve a rentabilidade, e lógico, pela adesão de novos participantes, que nós conseguimos quase que dobrar os nossos participantes de 2019 até agora em 2021. A nossa carteira, como eu disse para vocês, ela é diversificada, mas ainda assim é uma carteira que tem 78% a 80%. Eu digo 78% porque a gente já fez algumas modificações de junho para cá por conta de ajustes de mercado. Porque você não pode brincar com o dinheiro do participante. Né? Você tem, então, uma parte de 9% de multimercado, 2% em renda no exterior, quer dizer que eu tenho BDRs, né? Não mando dinheiro para fora, eu compro BDRs aqui no Brasil, e 8,1% em renda variável para a gente conseguir, aqui nesse pedacinho aqui, ter uma rentabilidade maior. E aqui as nossas alocações por índices, para você ver que a gente está com uma alocação bem diversificada, né? Porque se um der errado, o outro dá certo. Se a gente fizer a mesma projeção aqui, considerando os 8% de juros real, mais a taxa de 7% de carregamento, e ainda assim comparando com o CDI, no período do João Ramalho, com o Selic e com a inflação. Essa inflação agora a gente tem que alterar, que a meta da inflação desse ano vai subir, né? Mas, de qualquer forma, você vê como é que a rentabilidade ela é bem maior do que os índices e a poupança. Né? Ih, pegou do lado errado. Então, aqui é a nossa rentabilidade desde o início. Quando eu falo para vocês, eu tenho 39% líquido, não é a rentabilidade do investimento. É 39% líquido no bolso do participante, aquilo que a gente conseguiu devolver e acrescer no saldo do participante. Então, nós estamos acima do IPCA, acima da poupança. Então, a gente está conseguindo, mesmo em tempos de crise, dar um retorno bem razoável para o participante. E o seguro, que eu falo que é um benefício super importante, né? Se você quiser um capital segurado de 3 milhões de reais e tiver aí 30, 35 anos, o pagamento é de R$ 175 por mês por morte e 187 para invalidez. Tinha um pouquinho mais, 40, 289 para morte, 245 para invalidez. Detalhe aqui que esse seguro é um seguro previdencial. Se ele é previdencial, essas parcelas que você contribui também entram nos valores de dedução de imposto de renda no seu ajuste de imposto anual. Não é todo seguro que faz isso, tá, gente? Seguro, em geral, não é dedutível de imposto de renda.
Esse aqui é porque ele é previdencial. Por quê? Porque em caso de sinistro, o valor do capital ele é depositado na sua conta da Previcon, e aí a Previcon passa a pagar um benefício mensal daquela forma que a gente viu. Então, o seguro aqui, pela própria engenharia do seguro, ele é um pouco diferente do seguro de mercado, que você faz, você recebe um valor à vista na sua conta. Né? Esses ganhos, eu falei aqui sobre no curso da palestra, né? São as vantagens de aderir ao Previplano, não vou passar de novo aqui, mas eu acho que é o momento de vocês fazerem a reflexão de vocês, é o momento de vocês tirarem dúvida aqui e depois. Nós vamos ficar à disposição de vocês. Nós temos agentes que estão presentes aqui hoje, nós vamos apresentá-los ao final. Vocês podem pedir lá no site da Previcon um atendimento personalizado, que eles entram em contato e combinam com você um atendimento, às vezes é virtual por conta da pandemia, que eles podem tirar dúvidas sobre o seguro e sobre o plano de previdência complementar e para auxiliar você a tomar a sua decisão. Nós estamos à disposição, diretoria e agentes, para ajudá-los a tomar a sua decisão. Dados do IBGE, somente 1% dos aposentados brasileiros têm independência financeira. Os demais ou dependem de caridade, têm que continuar a trabalhar e dependem de parentes. O que a gente quer, né, que o servidor, migrando ou não, né, porque, como eu disse, eles podem ser nossos participantes sem migrar, tenham independência financeira. Eu vou passar aqui só rapidamente o site. Primeiro detalhe, vocês têm 127 dias, 9 horas, 53 minutos, 57, 56, 55 segundos para decidir se vão migrar com benefício especial ou não. Perfeito? Então, o relógio está aí contando. Se você entrar no nosso site, nesse primeiro banner aqui da esquerda, se você clicar nele, migração com benefício especial, vai abrir essa página que a gente estava, e aqui embaixo, rolando, vocês vão ver 2 simuladores. Um simulador para você fazer o simulador do benefício especial e o outro simulador para você ver como é que fica a sua contribuição para o RPPS se você migrar. Porque se você migrar, a alíquota do RPPS vai passar a incidir só sobre o teto. Então, vai ter um ganho aqui, como o Regis falou na apresentação dele. São 2 simuladores que você podem fazer o download, eles são 2 planilhinhas do Excel. Se quiser um atendimento, quiser tirar dúvidas, aqui na direita, se você clicar aqui, clique para solicitar atendimento, vocês vão cair numa caixa de WhatsApp, e aí vocês podem tirar dúvidas ou pedir uma participação de um agente para poder atender vocês. Ok? Bom, essa é a minha apresentação. Fiz aqui uma exposição rápida do que é a Previcon. Acho que nós temos um tempinho aqui, pelo menos uma meia hora, para tirar dúvidas, né? Ver se a Renata já está, a Renata não está ali, talvez já tenha selecionado as perguntas para a gente. E vocês podem fazer as perguntas que eu vou respondendo. Thalita, quer a coordenada aí? Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Eu vou, então, fazer algumas perguntas que ficou pendente, então, desde o Regis, e aí a gente vai dando continuidade até chegar na parte do doutor Armando, tá bom? Okay. Então, Regis, a Cláudia fez uma pergunta que é sobre o cálculo, né, o FC, né, que pode chegar até 1%. Então, ele é importante no caso de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte, ou não? Se ele é importante... Para casos de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte. Não, porque o valor ele já vai estar estabelecido, entendeu? Do benefício especial, tá? O que acontece? O benefício especial ele é um valor de contribuição, né, das contribuições que ultrapassarem o teto. Quando o servidor opta pela migração, ele para de contribuir sobre o teto. Aí ali ele já vai ter o valor para calcular o benefício especial dele. Aí, quando ele receber a aposentadoria, seja por invalidez, inclusive, ou pensão por morte, ele já vai ter o suficiente para ter o cálculo dele e receber o benefício especial. Perfeito. A Flávia Ávila, né, ela questionou sobre o regime financeiro e o regime complementar.
né? Qual é a diferença básica entre o regime financeiro e complementar em forma de aplicações de recursos? Da parte complementar, o doutor Armando já até comentou, mas no regime financeiro, como ficaria a parte da aplicação dos recursos? Não, olha, o que acontece? O RPPS ele é separado da Previdência Complementar, que eu estou falando da Previcom. Tá? Hoje, o sistema financeiro, o sistema de regime que é utilizado no RPPS do Estado de Minas Gerais é de repartição simples. Tá? Então, o que acontece? Isso significa que as contribuições dos ativos, né, pagam as aposentadorias e pensões. O que é falado sobre o regime financeiro, previdenciário financeiro e o regime previdenciário complementar é a limitação do teto do RGPS. O desconto de quem está no regime previdenciário complementar só vai até o limite do teto do RGPS. E também só vai receber o benefício, o valor do benefício, até o teto do RGPS. Quem está no regime financeiro, o desconto é sobre toda a remuneração, inclusive acima do teto do RGPS. Vai receber também acima do teto do RGPS. Mas o regime é um só, que é o regime de repartição simples. Perfeito. A Bárbara Couto, caso o servidor saia do serviço público, ele recebe um percentual do valor do BE no momento da exoneração? Não. Vai ser concedido em caso de pensão e aposentadoria. Se o servidor ele pede exoneração e passa para outro concurso ou pede exoneração para qual fim que for, ele não vai ter direito ao benefício especial. Ok. A Flávia Lavro, novamente, ela gostaria de saber melhor do Regis qual a diferença do regime do RPPS. Quem entrou antes... Já falou, Renata. Já falou? Pode seguir, então? Pode, eu repetir a pergunta porque acho que alguém tinha me respondido aí no chat, por isso, e eu não tinha entendido. Mas agora que ele respondeu, já entendi. Obrigada. Perfeito. Doutor Armando, a outra pergunta é como fica no caso da FUNPENG, né? Se há risco, a doutora Vilma respondeu, a Vilma chegou a responder, né, que a Previcom só pode ser extinto pela Previc, mesmo sendo criado pela Lei 132, mas ela quer saber em questão do risco Previcom comparado à FUNPENG. É muito diferente, né? Primeiro detalhe que eu trago para vocês, eu falei durante a apresentação, é obrigatório pela Constituição Federal que o ente que tem RPPS tem que ter regime de previdência complementar. Obrigatório. Tá? Ainda que o Estado fale assim, eu quero extinguir a entidade, a Fundação Previcom, o plano ele vai existir. Aliás, o Estado de Goiás está fazendo isso. O Estado de Goiás ele vai entrar no processo agora a gente chama de transferência de gestão do plano deles. Como previdência complementar é ganho de escala. Quanto mais gente você tiver, quanto mais participantes você tiver, maior o seu fundo, melhor a rentabilidade, mais saudável o plano é. Então, o Goiás chegaram à conclusão que o melhor para eles é pegar esse plano e dar para uma outra entidade já criada para gerir, tá? Então, olha, extinguir até a fundação é possível. Agora, acabar com o plano de previdência complementar não é impossível, porque tem que fazer uma emenda constitucional, né? Então, não seria casuístico para atender o Estado A, B ou C ou D. Teria que ser uma regra para todos os entes públicos, né? Uma emenda para tirar essa obrigatoriedade lá de cima. Mas se o Estado ainda insistisse, ele vai perder aquela certidão de regularidade previdenciária. Porque se ele fala que é obrigatório ter, ele tem que ter o fundo de previdência. Agora, o que a gente tem que enxergar é que dá o tiro no pé, né? Porque a previdência complementar vem para os entes públicos como uma das saídas, uma das alternativas para mitigar o déficit. Então, se você acaba com a previdência complementar, você está falando, então eu quero que o déficit fique para mim mesmo, né? Para o RPPS. Então, acho que basicamente as diferenças são essas. E olha, mesmo assim, eu quero retirar o patrocínio. Existe uma figura na lei federal que o patrocinador pode fazer retirada de patrocínio.
mas também não é um procedimento nada fácil. A gente estava estudando isso agora há pouco. Eu estou fazendo um MBA, né, da ABRAP, da Associação Brasileira de Entidade de Previdência Complementar. É muito complicado fazer a retirada de patrocínio. Então, assim, as diferenças são muito essas, né? Mas se você retirar o patrocínio, ele vai descumprir a Constituição. Se ele descumprir a Constituição, ele não tem a certidão de regularidade previdenciária. Então, basicamente, eu acho que a minha resposta seria assim. Só complementando, Armando, isso daí, eu acho importante falar que, né, que aí você fala com mais propriedade, que mesmo na crise, o repasse continuou sendo feito para a Previcom, da parte dos servidores e parte do patrocinador. Não é isso, Armando? É isso, essa é para um dos maiores termômetros, né? Porque primeiro se o Estado parasse de fazer os repasses, ele perdia a certidão de regularidade previdenciária. Aí a situação ficaria 10 vezes pior. A gente tem que saber que na Previdência Complementar, por lei federal, os gestores são responsáveis pelos atos, na pessoa física, no CPF. Então, quando eu entro aqui como diretor, quando o Eduardo entra como conselheiro, ele tem que saber que na hora que ele toma posse, a lei federal fala o patrimônio está indisponível. O seu patrimônio ele é responsável pelos seus atos de gestão. Então, é óbvio que aí não se atrasou nenhuma das contribuições, né? A gente tem certinho as contribuições patronais e as contribuições dos servidores na nossa conta e distribuído para os nossos participantes. Mais alguma? Eu vou fazer uma pergunta do Paulo, que foi respondida por parte, mas ela não está 100% completa, então eu vou fazer a pergunta para vocês. No TCE, os servidores que possuem funções podem contribuir para o RPPS sobre o valor da função. Após 10 anos, essas contribuições incorporam para fins de aposentadoria. Como ficaria no caso desse servidor? Tem que desfazer essa opção? Me desculpa, eu fiz só houve uma confusão aqui, não é função, é um adicional de desempenho, tá? É adicional de desempenho, ótimo. Mas as funções, só respondendo então essa pergunta, as funções gratificadas, cargos comissionados, vocês também podem colocar optativo quando você faz a adesão junto à fundação, se quer ou não que insira, e o governo paga até 7,5% da paridade sobre essa questão também, tá bom? Então, as perguntas no chat... A gente tem no regulamento essa regra, tá, Paulo? Específica, que fala que esses cargos comissionados, etc., entram, mas, obviamente, como a Renata falou, você tem que fazer a sua autorização lá. E aí, obviamente, se você fizer, o Estado também dá uma contrapartida paritária. Né? As perguntas no chat foram finalizadas. Eu tinha visto mais uma aqui, não? Você tá? Planilha eu botei... Porque a Flávia me fez uma pergunta, a Flávia Ávila, mas eu acabei respondendo para ela, eu não vi como direct, não para todo mundo, que a Flávia me fez a pergunta aqui, que ela viu no parecer do nosso auditor independente uma ênfase, né? E realmente tem uma ênfase, eu expliquei para ela, imagino que a ênfase que ela deve ter visto seja essa. Quando a Previcom foi criada, em 2014, o Estado fez uma dotação orçamentária lá de 20 milhões de reais para a instalação da fundação. E esses 20 milhões de reais eles vêm sendo usados, né, e eles estão acabando. Porque, obviamente, a Previcom ainda não entrou em equilíbrio financeiro. Eu preciso crescer mais a minha massa, crescer mais o fundo para eu poder entrar em equilíbrio. E os 20 milhões estão acabando. Mas na Lei Complementar 158, o Estado fez um novo adiantamento de até 15 milhões de reais. Esses 15 milhões de reais são para os próximos anos da Previcom, né? E a gente até espera, a gente já conversou até com o Regis, com as nossas projeções, que até a gente nem vai usar todos esses 15 milhões, que a gente consegue atingir o equilíbrio e depois entrar em superávit, né? Na Previcom. Mas essa ênfase agora, com esses 15 milhões que vão entrar agora a partir de janeiro do ano que vem, a gente não vai ter mais a ênfase no relatório de auditor, né? Tem mais alguma pergunta? Será? Não? No chat não tem mais nenhuma pergunta.
todas já foram respondidas pela Veiga, o restante das perguntas. Tá. Alguém tiver pergunta, quiser fazer por áudio, ou então, vocês viram o canal ali, no canal, só clicar no nosso site, entrar ali no WhatsApp, vocês podem ou tirar uma dúvida direta ou pedir o atendimento, né? A Renata, a Thalita, quem mais está aqui, gente? Se manifesta aí com a mão para eu saber quem é da nossos agentes aqui, Débora, Bruna. Elas entram em contato e, obviamente, fazem a apresentação para cada um de vocês e fazem as simulações. Usem e abusem, tirem dúvidas. Como eu disse para vocês, a gente não está aqui para convencê-los a migrar. Nós estamos aqui para tirar dúvidas, porque vocês vão poder ser nossos participantes migrando ou não. Eu quero convencê-los que tenham uma poupança previdenciária. Né? E olha, há 20 anos eu trabalho com previdência complementar, que não seja da Previcon, né, que vocês acham que tem que ser no banco, ou então, eu gosto de comprar imóvel, né? É porque é uma verdade, cada vez mais vai depender do nosso próprio esforço, uma aposentadoria digna. Né? Então, eu deixo aqui um abraço a todos, agradeço pela presença. Regis, se quiser fazer as considerações finais. Não, eu só tenho que agradecer aí por essa oportunidade e dar os parabéns, né? A Previdência, por muito tempo, ela não era notada, né? E hoje nós estamos, infelizmente, está sendo notado por causa dessa situação que não é boa, né? Vou falar que é ruim, vou falar que não é boa, né? Infelizmente é isso. Mas, de qualquer maneira, eu dou os parabéns porque está sendo notado, tem muitos servidores preocupados, se interessando, e isso eu acho que é o principal e que já está valendo a pena. Então, eu dou os parabéns, agradeço aí a oportunidade, independente se for migrar ou não, aí enfatizo aqui que nossa participação aqui não é convencer para migrar ou não migrar, mas sim dar todas, né, os subsídios para que façam a melhor decisão. E a Previdência, ela sempre né, projetada, planejada para o futuro. Né? Então, assim, ter essa insegurança, né, se vai receber ou não vai, é muito difícil e muito atormentador para o servidor. Então, assim, eu acho que o servidor tem que cada vez mais estar atento, cobrando, se interessando, porque eu acho que é assim que vai fortalecer cada vez mais a previdência do servidor no Estado, no Brasil e em todo lugar. Então, agradeço aí e dou os parabéns e já me coloco à disposição, se tiverem dúvidas, quiser que repita, sem problema nenhum, estou aqui para poder realmente contribuir com o que for necessário. Obrigado aí, Armando. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, obrigado, pessoal da MAG. Gente, agradecemos a presença de todos e qualquer dúvida, estamos à disposição aí para os esclarecimentos, simulações, tá? Pode contar com a nossa equipe aí. Uma boa tarde a todos. Um abraço, gente. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.
Já acabou, Nath. Já acabou. Eu estou esperando a pessoa